Oi minha gente, Paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos para mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro, e nós estamos aqui para mais um capítulo, para tomarmos mais uma pílula de conhecimento, de liberdade. E eu oro e agradeço a Deus por essa oportunidade tão boa e de ter você aí nos acompanhando. Que Deus abençoe, vamos agradecer a Deus por esse momento tão bom. Amado Senhor, nós te louvamos por tua grandeza, amor, misericórdia, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos por tua palavra, Pai. Obrigado. Oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos seus mistérios, dispenseiros dos seus mistérios, aqueles que cuidam da dispensa dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm esta responsabilidade é que vivam fielmente. É o mínimo que se deve esperar dos dispenseiros de Deus, é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que o Senhor venha, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Paulo está dizendo, olha, o que se espera daqueles que falam em nome de Deus, os dispenseiros de Deus, é que sejam fiéis. É o mínimo que se espera, é que sejam fiéis, honestos e responsáveis pelo chamado. Quanto a mim, eu não me importo se vocês me julgam fiéis ou infiel, ou qualquer que seja o tribunal. Eu a mim mesmo não me julgo. E também não se precipitem em fazer julgamentos contra quem quer que seja. Esperem que o Senhor se manifeste. Quando Ele se manifestará, Ele trará à luz tudo aquilo que estava em trevas, como também trará as intenções dos corações das pessoas. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. É um conselho maravilhoso que Paulo dá aqui para os irmãos de Coríntios. Você não precisa ir além do que está escrito. Você não precisa reinventar a roda. Não, de forma nenhuma. A palavra já é revelada, você só precisa ler a palavra. Às vezes a gente vê pessoas se revezando, um querendo trazer uma coisa mais profunda que o outro, um querendo trazer uma mensagem mais tocante que o outro. Sempre gostam de ir além do que está escrito. Eu prefiro estar aqui apenas no que está escrito, para mim é suficiente. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual é o motivo do teu orgulho? Como se não tiveras ganho. Não precisa ir além do que está escrito, porque se você tiver alguma revelação, ela veio de Deus, não veio de você. Se você lê a palavra e Deus te dá uma revelação dentro da palavra, ela veio de Deus. Então não tem jactância, não tem nada do que se gloriar. Já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto
diante dos anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por amor de Cristo. Todavia, vós sois sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes. Vós sois respeitados. Contudo, nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos moradia certa. Nos afadigamos de trabalho arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando somos perseguidos, não revidamos. Quando somos caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade e o lixo do mundo. Falou, gente, nós que estamos aqui na frente, é como se Deus tivesse nos colocado em último lugar. Vocês estão bem, estão aí sentados, recebendo a palavra de bom grado, sendo abençoados, sendo alimentados pela palavra. Nós estamos aqui desbravando terrenos, desbravando localidades, abrindo caminhos, lutando, guerreando contra homens e hostes malignas. Respondemos com brandura a quem nos questiona. Quando somos caluniados, a gente responde fraternalmente. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando somos perseguidos, não revidamos. É bem diferente dos apóstolos de hoje, né? Os apóstolos de hoje têm muito bem aonde morar. Os apóstolos de hoje têm aí os seus bons advogados para lhe defenderem, não mediante calúnias, mas mediante as verdades que são lhes faladas. Bem diferente, bem diferente. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Falou, gente, para vir falar em nome de Deus, vai ter muitos, pode ter 10.000 aí. 10.000 tutores, 10.000 pessoas que se dizem profetas em nome de Deus. Mas pais mesmo, aquele que gerou você, aquele que suou, aquele que te alimentou, aquele que desbravou, tem poucos, muito poucos. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, eu estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivem em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Falou, eu vou mandar Timóteo aí, conversem com ele, vejam se o meu estilo de vida é diferente do que eu prego. Veja se o que eu estou escrevendo aqui para vocês, eu estou sendo reprovado naquilo que eu escrevo. Perguntem para Timóteo. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder de Deus. O reino de Deus não é falácia. O reino de Deus não é movimento, estereótipo. O reino de Deus não é igrejas lotadas. O reino de Deus é poder de Deus que transforma caráter, que transforma vida, que transforma ser humano, que torna a pessoa melhor, que torna a pessoa um ser humano melhor, que torna a pessoa um esposo melhor, um filho melhor, um pai melhor. O que preferis? Devo ir visitar-vos com vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? O que vocês preferem? Que eu desça a pancada na disciplina ou que eu vá com espírito de mansidão? Aqui Paulo, nesse capítulo 5, ele se coloca aqui como um pai realmente, espiritualmente falando, em respeito aos coríntios, que é uma igreja que ele funda, que ele sofre, que ele orienta, que ele doutrina, que ele abençoa. Ele se coloca aqui como o pai desses irmãos. Adverte os irmãos com respeito à arrogância, para que
os irmãos fiquem firmes apenas no que está escrito, na palavra, naquilo que foi ensinado. Não precisa lançar nenhum outro fundamento, porque todos somos dispenseiros, ministros de Deus. E Deus requer que cada um desses ministros sejam fiéis ao seu chamado. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma semana de bênção, de graça. Hoje é só segunda-feira, nós temos ainda até sexta para lermos e meditarmos na palavra de Deus. Um forte abraço, a gente se vê amanhã no capítulo 5. Até lá.